Fala galera, mais uma vez Clóvis Gregório, idealizador do projeto Maçonaria Tupiniquim, e hoje estamos aqui com mais um Tupinicast, aquele podcast com pouca ou nenhuma edição. E o assunto de hoje é viagem na maçonaria. E como, vamos falar de viagem, eu trouxe um cara que rodou esse Brasilzão todo aí, dando palestras, e hoje é grande secretário de Relações da grande loja maçônica do Distrito Federal, nosso grande irmão e amigo, Kenny Ismail, que está aqui presente conosco. Oi, Clóvis, prazer estar aqui contigo mais uma vez, a gente falar desse assunto aí, curioso, até estranhei, fiquei surpreso com o convite para a gente falar sobre viagens maçônicas, mas eu acho que é um assunto que realmente vale a pena a gente abordar. Para! Antes de entrarmos no assunto propriamente dito, recadinhos importantes. Como vocês devem saber, o livro Entendendo o Rito Escocês Antigo e Aceito, na sua segunda edição, esgotou seus exemplares físicos novamente. Mas não se preocupem que nós estamos fazendo uma nova tiragem para atender a todos os irmãos. Então, se vocês querem adquirir o livro Entendendo o Rito Escocês Antigo e Aceito em formato físico, as informações estão disponíveis na descrição desse vídeo, ou se você estiver ouvindo esse podcast pelo Spotify ou Apple Podcast, o hiperlink está na descrição. Agora sim, podemos voltar ao assunto com o nosso grande irmão Kenny Ismail. Voltando ao assunto, nos Estados Unidos, tem uma brincadeirazinha entre os maçons. Eu acredito que tu saiba que é aquela pergunta, o irmão tá viajando, aí o cara responde que tá viajando de um lado para o outro, e daí se reconhecem, dão aquele abraço e conversam sobre. A primeira coisa, que eu quero saber de ti é, tu já rodou o Brasil pra caramba aí, né? Tu teve em quantas unidades federativas do nosso Brasilzão, mano? Nas 27, eu fechei as 27 no ano passado. Demorou, Isso. mas deu certo. E isso tudo em relação à maçonaria, sem ser... Maçônica, sim, viagens maçônicas. Pô, Mas isso... já são quase 10 anos de estrada, né? E aí tava faltando Acre e Roraima, que eu completei no ano passado. Ah, perfeito, perfeito. Bem, e daí, tem algumas coisas que é bem importante, eu acredito que falar, né? Quais são os benefícios? Eu tenho na minha cabeça, eu viajei bem pouco, eu tô há bem menos tempo que você nessa senda de sair do Rio, dar palestras e tal, mas quais são os benefícios que tu acha, de viajar para proferir palestras sobre esse assunto que nós gostamos tanto, seja de história, seja liturgia, as suas pesquisas que são muito importantes e, no meu ver, estão relacionadas diretamente ao bem-estar do maçom e como ele convive, na nossa própria comunidade. Quais são os benefícios que você enxerga ao sair do seu estado para proferir palestras em outros lugares? Primeiro a gente tem que ver que é uma mudança de cultura, né, na nossa maçonaria brasileira. Há 10 anos isso não era uma realidade tão presente. Então é claro que você tinha pessoas como José Castellani, que viajaram o Brasil ministrando palestras, e aí você tem um gap grande do Castellani até surgiu uma nova geração de escritores maçônicos publicados, dispostos também a colaborar dessa forma. Então, lá no início, não tinha essa cultura. Eu lembro que quando eu recebi os primeiros convites para dar palestras sobre maçonaria, em evento maçônico, em potência ou em loja, eles não sabiam nem como. Então, era comum, por exemplo, o convite chegar e você podia dar uma palestra na minha loja e tal, daqui a 2 meses? Posso, sim, e tudo. Beleza, então a gente espera aqui. Eu, não, peraí, para eu chegar aí, né, eu preciso dar uma passagem de avião. Aí, tá, mas compra a passagem e vem. Eu, não, se eu for aceitar todos os convites que me fazem e pagar por todos os convites que me fazem, eu não vou sustentar minha família. Eu não posso fazer isso. Então, você está sugerindo que nós temos que comprar sua passagem? É isso que eu estou sugerindo.
Se você quiser que eu vá, né? Se não quiser, tudo bem. Mas se você quiser que eu vá, eu preciso que você compre a passagem. O meu hotel também. Não, mas você pode dormir na casa de fulano. Eu não posso, não vou dormir na casa de um desconhecido, mesmo que seja irmão, porque não é uma situação de necessidade, né? Que eu sofri um acidente, eu fui assaltado, né? Não vou incomodar a rotina dos outros, né? Não é assim, né? E eu também tenho minhas manias, né? Meus costumes, então eu durmo tarde, né? Eu tenho insônia, trabalho de madrugada no computador, então o ideal é que eu fique no hotel. Então, no início era difícil, porque as pessoas pensavam assim, ó, como convidar alguém para vir visitar a sua loja. Quando você convida alguém para visitar a sua loja, você não paga passagem para essa pessoa. Você não paga hospedagem para essa pessoa. Então, vem visitar minha loja, aproveita e dá uma palestra. Então, na visão deles era assim, era a cultura do visita minha loja, mas aproveita e dá uma palestra. E ainda tinha questão de um quarto de hora. A pessoa falava, vem aqui fazer um quarto de hora na minha loja. Aí eu, não, você está querendo que eu viaje 4 horas para chegar na sua cidade, para eu falar 15 minutos, dormir aí e voltar mais 4 horas de viagem? Não faz sentido. O tempo que eu vou gastar. Quer dizer, eu vou gastar 24 horas com isso para falar 15 minutos na sua loja. Vocês vão ter um custo de passagem aérea e hospedagem para eu falar 15 minutos? Não faz sentido. Quanto tempo você precisa? De 1 hora, de 1 hora e meia. Mas a reunião vai ficar muito tarde. Corta bolsa, corta ata, corta expediente, faz fora de ritualística, né? Vamos para um auditório. Então, no início, ainda não existia a cultura e essas eram as questões que a gente enfrentava. As pessoas queriam ler seu livro e tal, ver seu vídeo no YouTube, ver alguma coisa, ler seu blog, queriam uma palestra sua, mas elas não sabiam como fazer porque não tinham a cultura de convidar pessoas para darem palestra nas suas potências, nas suas lojas, nos seus eventos maçônicos. E hoje a realidade é diferente, né? Hoje a gente já tem evento aí em praticamente todo o Brasil. Tinha alguns estados que eram mais fechados e que isso tem mudado. Isso tem sido muito positivo, porque realmente a gente abre mão de estar com a família, às vezes de estar trabalhando, de ganhar mais dinheiro, de descansar, principalmente, que é o tempo que você tinha de folga no final de semana para descansar, para assistir uma Netflix, para passar com os filhos, e vai para um lugar, dar uma palestra, e muitas vezes é uma viagem difícil, tem um monte de escala, às vezes tem trecho de carro, de ônibus. Para que isso, né? Por que fazer isso? E você faz isso, a gente faz isso de graça, tanto você quanto eu, a gente faz isso de graça, é o nosso trabalho voluntário para a maçonaria. E por que que a gente faz isso? É porque a gente acredita que isso colabora com a divulgação, o fomento da literatura maçônica, do estudo maçônico, da pesquisa maçônica, e leva os irmãos a uma maior reflexão, foge um pouco da casinha de ficar só recebendo instrução dentro de loja, e aí os irmãos têm a oportunidade de ter um contato e um contato ao vivo com quem tem estudado e pesquisado sobre isso para conversar sobre isso. Então a gente já teve experiências até juntos em eventos, como foi em Cuiabá recentemente, um seminário com 200 irmãos, e que a gente teve essa oportunidade de tirar dúvida dos irmãos, de comentar, de debater, de dialogar sobre assuntos que são caros para essas lojas, para esses irmãos e que eles não teriam essa oportunidade se a gente não tivesse lá presente. E é por isso também que eu prefiro a presencial do que as palestras online. E o mais interessante é que a primeira experiência que eu tive, aí no caso dentro do Rio mesmo, com um palestrante de fora, foi justamente quando você veio, se eu não me engano, em 2015 ou 2016, num evento que tinha aqui no Rio de Janeiro, que era o York Shop, né? Uma mistura, né, do rito de York com o workshop, que tiveram ciclos de palestras, e você esteve aqui, e foi o primeiro contato assim, presencial que eu tive com um irmão de fora, né, do estado, vindo conversar conosco sobre cultura maçônica e tal.
E isso para mim foi assim, engrandecedor, porque a gente tem contato com uma pessoa diferente, com uma cultura diferente, e daí, né, o Brasil é um país continental, assim, a gente tem culturas diferentes, né? Enquanto no Rio a gente toma mate gelado com limão, no Rio Grande do Sul os caras estão tomando a erva mate lá no chimarrão e tal, e isso já faz uma diferença danada, inclusive de como se enxerga a vida, como se encara desde refeição a própria vivência cultural. Então, eu acho que essa troca de cultura, né, nos mais variados aspectos, desde a refeição à vivência, né, maçônica e tudo mais, eu acho maior barato. Então, como você disse, né, eu tive a oportunidade de estar com você e você falou desse lance, né, de uma agenda pesada. Então, semana retrasada nós estivemos no Cuiabá. No final de semana seguinte nós estávamos no encontro da CMSB e daí são 2 finais de semana ausentes de casa, né? Então você veio trazendo uma cultura que é até acadêmica, né? As conferências acadêmicas, o sujeito não viaja para um outro país, para um outro estado e tira do bolso dele porque ele é professor geralmente e vai falir se ele fizer isso. Então o convidado recebe tudo isso para poder estar no lugar e trocar essas experiências, né? Então assim, esse lance que você falou, você basicamente desbrava uma área que não existia, né, abrindo espaço para outros também. Eu acho que isso daí é um grande contributo à maçonaria nacional por conta do intercâmbio presencial. E daí eu ia fazer a pergunta, né, se você achava melhor um evento presencial ou online, e daí você já acabou respondendo, né, o porquê que você prefere presencial do que online. É, a Eu grande acho que é essa questão do contato mesmo, né? é Essa e questão da presencial, o contato físico, da gente poder conversar com maior flexibilidade. Pô, eu não tive boas experiências no online. Claro, eu tive ótimas experiências com lives. Na época a gente fez algumas lives da CMSB, lives com mais de 10 mil irmãos participando. Era uma coisa louca, né? No auge da pandemia, todo mundo em lockdown. Aí a gente pega e faz essas lives que eram gigantescas, e com toda uma equipe por trás, para garantir uma internet que desse conta, para iluminação, câmeras, microfones. Então, essas lives foram experiências excelentes, mas você sente falta. É uma via de mão única, né? Você não está vendo a reação do, do sujeito. do espectador, de quem está assistindo a palestra, dos participantes, você não consegue ver a reação deles, se eles estão gostando ou não, se eles estão reagindo ou não, ao que você está falando. Então, é muito, de certa forma, um pouco artificial nesse sentido. E o feedback também, ele é limitado também, exatamente por isso, nem todos sabem usar a ferramenta para se manifestar, a gente não consegue ver todas as manifestações, não consegue responder a todos, porque são selecionadas algumas poucas. Então, todos os sentidos, apesar da presencial ter um custo maior, as pessoas terem que se locomover, as pessoas terem que dedicar mais tempo e recursos para estarem presentes, e a gente também, né? Que seria muito mais cômodo eu estar aqui em casa, ligar o computador e dar a palestra do que viajar para dar palestra. A gente perde muito. Então, tudo tem seus prós e contras. Eu lembro que desse negócio de você falar, né, da gente não ter a reação, a gente já chegou a conversar sobre isso. Na pandemia, foi extremamente necessário que esse contato virtual existisse até para as conexões, né, aí no caso, no âmbito da fraternidade, da própria cabeça, né, psicológica, você encontrar com pessoas, pelo menos de forma virtual, deu uma boa amenizada. Mas eu lembro da primeira vez que eu fiz uma palestra lá para a primeira inspetoria do Supremo Conselho, do nosso Supremo Conselho do Rio de Escocês Antigo e Aceito, tinham 500 pessoas.
E daí tinha lá, por exemplo, o Soberano Grande Comendador, e eu, Kenny, tu viu se o cara tava aí, se ele gostou, se não gostou, você tava vendo o rostinho dele, porque era 500 telinhas, então tu não sabe se a pessoa gostou, se achou bacana ou não, né? Você tinha depois aquele feedback geralmente do mediador, né, falando, né, olha, fulano aqui gostou muito, tá elogiando, tá te perguntando sobre tal coisa. Então, realmente, esse feedback no olhar, né, essa leitura corporal, ela faz falta. Tu não sabe se o cara riu de uma intervenção que você faz uma piada para dar uma quebrada no conteúdo, né? E daí nós somos professores, a gente utiliza isso em sala de aula. Porque às vezes uma aula de 2 horas, 1 hora e meia fica sacal. E daí você, né, dá aquela relaxada, faz uma brincadeira para o pessoal descontrair um pouco, mas você tem a reação, você nem sabe se a sua piada ou se essa intervenção mais descontraída fez o efeito legal, porque a gente está longe, a gente não está vendo a plateia. Então, realmente, isso que você falou faz muito sentido mesmo. E daí, uma outra coisa que eu acho super bacana no encontro presencial, por exemplo, aí eu vou te dar a experiência que eu tive com você mesmo. Eu cheguei a trocar e-mails com você antes de te encontrar pessoalmente, porque o WhatsApp estava começando naquele momento, né? Não era uma coisa disseminada, então a gente trocava muito e-mails. E daí, né, tipo, te encontrar pessoalmente foi super bacana. Tipo assim, oi, Kenny, tudo bem? Eu sou o Clóvis, eu te mandei um e-mail. Você, pô, eu li o seu blog, achei maneiro e tal, a proposta. Então eu acho que um encontro presencial, quando já existe essa conectividade online, você ainda consegue encontrar aquela pessoa em que você já tinha uma simpatia, seja por pesquisa, por estudo, né, ou por qualquer coisa nesse sentido assim, né? Então você encontra pessoas que antes você só conhecia virtualmente e tem aquela coisa do aperto de mão, do abraço, né? Então viajar para esses lugares foi muito bacana também, porque chegou um cara, pô, Clóvis, eu assisto teus vídeos no YouTube, dá aquele abraço, aquele aconchego. Sim. E Ah, até falei lá com o pessoal de Recife, né? Eu falei assim, é muito bacana você sair da sua casa, você já está deixando a sua família, né, para, de certa forma, trabalhar, e chegar nesse local e se sentir em casa. Eu acho que isso também é uma das grandes recompensas. claro. O que eu ia comentar é exatamente isso. Por exemplo, a Assembleia Geral da CMSB é uma vez por ano, em julho, e então muitas pessoas que a gente conhece, a gente só vê lá, só encontra lá, porque dificilmente vai encontrar durante o resto do ano. E algumas pessoas que a gente não conhece, a gente só tem a oportunidade de conhecer, às vezes, num encontro como esse, ou num evento maçônico como esse, né? Seja para dar palestra ou não. Então, eu tinha uma importante liderança maçônica que eu tinha uma visão a respeito dela, que era uma visão estereotipada, e que agora em Recife eu tive a oportunidade de conhecer, de sentar e conversar uma longa hora e conhecer a pessoa de fato, né? E ver que a visão que eu tinha era totalmente errada. Então, esse encontro presencial é bom para isso. E todos nós que colocamos nossa cara a tapa, que escrevemos e tal, a gente também se encaixa em estereótipos. Muitas pessoas têm a visão de que o cara que escreve é arrogante, porque vários escritores assim eram, né? O cara é vaidoso, é arrogante, é inacessível e tudo. É um velhinho, né? Então muitas vezes pensava, pô, eu tô há 14 anos com um blog, e em dezembro faz 14 anos. Na época não existia blog de maçonaria no Brasil. Não existia. Então eu apanhei muito, né? Eu fui perseguido pra caramba. Mas mantive o blog. E aí os caras pensavam que o Kenny era um velhinho, né? Então muitas vezes, antes de ter foto, esse tipo de coisa, de ter vídeo, eu fui dar uma palestra e no aeroporto estavam esperando um velhinho. E quando me viram, você via a cara de decepção do irmão, tipo, mas cadê o Kenny? Eu sou eu. Não, você deve ser o filho dele. Cadê o Kenny? Então,
Claro, você não, você já começou de uma forma de mídia visual e então não vai correr esse risco. Mas eu passei muitas vezes por isso. O cara achar que eu era o filho do Quênio, de estar esperando um velhinho, de falar para mim que se decepcionou porque tinha certeza que eu era um velhinho, e esse tipo de coisa que tem muito a ver com a maçonaria brasileira. Então, esses encontros também são bons nesse sentido, né? Por incrível que pareça, Outra. eu passei por isso no Mato Grosso. Teve um irmão que ele não viu foto, não viu nada. E ele falou assim, cara, Clóvis, esse nome já. O cara falou assim, Clóvis, eu imaginei que era um senhor de 90 anos. E daí É, era eu, né? Tipo, o irmão, no caso, não me conhecia, né? Foi muito bacana. claro. O que tem de ruim nas presenciais, o que seria de pontos contra, é mini palestra, que é a gente dá a palestra, a gente fala lá uma hora e meia, abre para perguntas, e aí um idiota pega para responder e dá uma mini palestra em vez de fazer uma. Pede para fazer pergunta e dá uma mini palestra em vez de fazer pergunta. Muitas vezes ele não termina com a pergunta. Ele dá uma mini palestra, fala lá às vezes 10, 15 minutos, comentando e não, e não faz uma pergunta. Então, geralmente eu já termino a palestra falando, olha, agora nós vamos conceder, abrir para perguntas, mas são perguntas, não são mini palestras. Por favor, sejam breves. Porque tem muito irmão sem noção que acha que, não, eu vou dar a minha palestra agora, e aí tem que falar, olha, meu irmão, você quer dar palestra, você marca um dia e dê sua palestra, não é agora, né? Agora é Mas minha isso hora de acontece. brilhar, né? O cara pensa, agora é minha hora de brilhar. O cara fala, agora eu vou derrotar, como se fosse um duelo, eu vou derrotar esse palestrante aí, ó, o pessoal vai ver. É, e o Mas isso engraçado é acontece. que eu comentei isso esse final de semana, porque na verdade foi você que falou isso comigo na pandemia. Na pandemia você falou a mesma coisa, porque você vai falar sobre o Supremo Conselho e cita a questão do Paraguai, né, do Supremo Conselho do Paraguai, etc. E daí eu levantei a mãozinha virtual lá para poder. Aí você já me conhecia, já tinha intimidade para isso. Falei assim: ó, Clóvis, pelo amor de Deus, não vai dar uma mini palestra em cima da minha palestra, não. E daí eu estava comentando isso com o Flávio que exaltou nesse final de semana. Eu falei assim, pô, cara, tem realmente os caras que dão uma mini palestra em cima do que você fala. Isso quando ele não repete tudo que você falou, né? Para tipo ganhar tipo um selo de validação, né? Então assim, mas acontece no virtual também, que né? Acontece no virtual. Sim, sim, sim. Agora, essa questão, aí, como o nosso público não está acostumado, então quem está coordenando ali, ou seja o venerável, o mestre de cerimônias, às vezes ele. Porque pra gente que é de outra cidade, beleza, você corta o cara. No outro dia você vai, pega o avião, vai embora e tá tudo certo. Mas o cara que tá ali coordenando convive com o cara, né? São da mesma cidade muitas vezes e não pode, pô, não vou cortar o cara, não vou desligar o microfone do cara, não vou pedir pro cara, ó, seja breve, resume. Falta um pouco isso também na nossa cultura maçônica, porque a gente é muito, muito fraterno nesse sentido e acaba aceitando, deixa ele falar os 20 minutos dele, né, dá a mini palestra dele. Em vez de falar assim, meu irmão, qual seria a pergunta? Seja sucinto, seja breve, vá diretamente à pergunta, por favor. Então falta um pouco disso, e aí muitas vezes o palestrante tem que ser o sem educação de pegar e falar, meu irmão, não entendi, qual é a sua pergunta mesmo? Mas também tem um outro tipo que é preocupante, que é o cara que faz uma pergunta que não tem nada a ver com a palestra. Ah, Vai dar acontece. uma palestra lá sobre isso, a Constituição de Anderson, aí o cara vai e pergunta assim: meu irmão, o primeiro diácono ele passa entre as colunas quando vai no primeiro diácono, ou é por fora das colunas? Aí você fica assim: não, mas isso não tem nada a ver com a palestra, né? Isso aí seria tema para outra palestra, desculpa. A próxima pergunta. E fica chato, mas eu prefiro fazer isso do que incentivar esse tipo de comportamento, de responder, falar, olha, eu acho isso, aquilo, pelos meus estudos, e desvirtuar o assunto da palestra, né?
E porque eu incentivo outros que estão lá presentes a perguntarem coisas que não tem nada a ver, porque viram que eu estou disposto a responder. Mas tem uns caras, parece que eles não prestaram atenção na palestra e que foram lá só para perguntar isso. É a impressão que eu tenho. Hoje eu tiro a minha dúvida. Algo assim. Antes da gente partir para a parte final do nosso podcast aqui sobre viagens na maçonaria e experiências com viagens, mas não para palestrar, não como cargo oficial da grande loja, que é ser grande secretário de Relações Exteriores, mas para visitar. As suas experiências nesse âmbito são bacanas? Tu já saiu muito para visitar um amigo querido, alguém que você só conhecia por e-mail, pela internet, qualquer coisa nesse sentido? Bom, eu tenho umas experiências ruins de viagem de palestra que eu acho que vale a pena compartilhar, mas eu sempre gostei muito de viajar, até porque eu sou demolei, na minha vida de demolei ativo, eu era mais Conselho Estadual de Minas Gerais. E Minas Gerais é maior que a Espanha, né? É um estado gigante, tinha mais de 100 capítulos na época, então eu tinha que viajar. Eu morava num ponto de Minas, no extremo, e tinha que ir de um extremo ao outro, era mais de 1.000 quilômetros. É, e viajava de ponta a ponta sem parar. Então, sempre gostei muito de viajar e para mim isso aí sempre foi prazeroso. E casamento de amigo no quinto dos infernos, pegava e ia de carro, e isso aí, 2 dias de viagem, isso aí sempre foi, é, sempre fez parte da minha rotina. Agora, nessas viagens, para quem fala, tá pensando, eu quero fazer isso aí também, colaborar com a maçonaria dessa forma também. Quero pegar a estrada igual o Clóvis, igual o Quênio e dar palestra por aí afora. Eu já fui para o interior da Bahia, era um voo de Brasília para lá na sexta à tarde e o voo de volta era domingo às 7 horas da manhã. E a palestra era no sábado, né? No sábado à noite. Então eu fui, fiquei lá, cheguei lá sexta à noite, passei o sábado lá, sábado à noite eu dei a palestra, domingo 5h30 da manhã eu cheguei no aeroporto, o aeroporto estava trancado. Trancado. O portão do aeroporto estava trancado. Aí eu vi um vigilante lá com um cachorro. Aí eu perguntei pro vigilante por que que o aeroporto estava trancado. Ele falou que o voo, que era o único voo, tinha sido cancelado porque só tinha um passageiro. Esse passageiro era eu. Aí eu tive que ir para a rodoviária e comprar uma passagem para voltar para Brasília e peguei 17 horas de ônibus para voltar. Então, às vezes, Desculpa. terrível. É, então não é um glamour todo. Você não viaja de primeira classe no avião e fica hospedado num Hyatt, num Royal Tulip. Não, não é assim. Às vezes você está indo para o sertão da Paraíba e você vai ficar no melhor hotel da cidade e não tem o padrão que você gostaria, né? E aí, às vezes, você vai ficar num hotel que você nunca se hospedaria com sua família. Às vezes você vai ter que enfrentar 10 horas de carro depois do avião, né? Você pega, chega no voo, mas é no interior do estado. Então, é, uma dedicação, uma doação de tempo, mas também física que a gente faz para fazer esse trabalho que é voluntário, né? Que ninguém recebe para isso. E eu acho que é importante a gente deixar claro. Mas também tem viagens que são maravilhosas, né? Eu fui dar palestra em loja em Massachusetts, fui dar palestra em Cuba, em Paraguai, Uruguai, Argentina, em eventos maçônicos e por aí vai. Foi muito gratificante e a gente às vezes consegue marcar a volta 1, 2 dias depois e poder turistar, conhecer um pouco a cidade, né? E sempre dá para, sempre não, mas geralmente dá para você conhecer um pouco. Outro dia eu fui num evento maçônico que é ali no Vale dos Vinhedos, ali na região de Bento Gonçalves,
no Rio Grande do Sul, e é uma região muito bonita. E aí os irmãos locais me levaram para conhecer. Realmente é algo maravilhoso que muitas vezes, se não fosse essa vida maçônica, né, você não ia ter essa oportunidade, porque mesmo se eu fosse palestrar fora da maçonaria para um evento profano, aí não são irmãos que depois vão falar, vamos lá, vou te mostrar a cidade inteira, vou te levar nos lugares legais, e vou fazer isso como se eu fosse o que eu sou, seu irmão, né? Então, é só a maçonaria que proporciona esse tipo de experiência. Eu, até esse momento, só tive boas experiências com viagem, né? Assim, fiquei relativamente perto do evento, o voo foi tranquilo. Agora, uma curiosidade é que eu morro de medo de avião, né? Mesmo assim, nessa batida de 2 meses aí, eu peguei 6 aviões, 6 voos. E é aquele. Eu me agarro nos números, sabe? Porque durante muitos anos eu trabalhei numa grande seguradora e daí eu tinha os números de sinistros de automóveis, né? Então já teve época de pagar 5 sinistros por minuto no Brasil, né? Porque era nível Brasil. E daí eu me agarro nesses números, né? Eu prefiro viajar de avião, mesmo me pelando Sim. de medo, do que pegar uma estrada grande de carro e tal. Mas eu arranjei um macete agora, né? Depois de muito tempo viajando, eu perdi o medo de ligar o celular em modo avião. Então eu ponho um filmezinho, uma série, porque eu tinha medo até, eu era o chato, eu estava conversando agora na CMSB com um irmão que eu era o chato que ficava olhando para o celular dos outros para ver se estava no modo avião. Eu falei assim, pô, se essa parada cair aqui, a culpa é desse maluco que não está em modo avião, pô. Só que aí agora eu perdi o medo. Eu ponho em modo avião e vou assistindo um filminho, então na hora que está descendo eu nem olho para os negócios. Eu fico lá só olhando. Não estou nem pegando voo na janela mais. Agora eu pego na ponta do corredor. Às vezes levo uma porrada do carrinho ali do comissário, porque eu sou grande, né? E também tem isso, né, gente? Você mais de 1,80 m, dependendo do assento, você fica com as pernas encostadas no assento da frente. O sujeito da frente não tem empatia, arreia o assento nas tuas pernas e por aí vai. Mas, tirando isso, os perrenguezinhos de viagem, né? Eu acho que como toda viagem, eu acho que faz parte também, né? E fica de experiência e fica gostoso de contar essas histórias depois, né? Tirando no dia que você ficou 17 horas, provavelmente com as suas costas adormecidas, hoje é engraçado e divertido contar essa história. Sim, Então, sim, claro. já fica, já fica como uma boa lembrança, né? Eu quis trazer aqui para falar sobre esse assunto, primeiro, né? Não sabia que você já tinha viajado as 27 unidades federativas do nosso país, mas já tinha viajado bastante, então você teria aqui boas histórias para contar prós, contras, né? Fica de experiência para mim também, né? Que estou começando nessa vida de viajar. Gosto muito também, mas é aquele negócio, como você disse, né? A gente abre mão, às vezes, de estar com a família, e espera ser bem recebido no lugar, né? Que você tenha a dignidade ali. Então, agradeço, né, já de pronto, não só a sua presença, mas por abrir os caminhos para que outros palestrantes viajem, né, para poder levar um pouco de cultura, de história, de liturgia e tudo mais, sobre os mais variados assuntos dentro da nossa maçonaria, né? Porque é super importante essa troca e principalmente presencial. Então, mano, a gente avançando para o final aí, quais são as suas considerações finais sobre viagens na maçonaria? Ah, mano, eu acho que é isso. Seja como palestrante ou como participante de seminário, de evento, participe, né? Vá. É sempre bom estar entre irmãos. Às vezes a própria viagem de carro, de ônibus, de avião com os irmãos já é uma experiência que vale a pena, né? E o seminário em si é algo a mais, né? Então,
Quanto mais promova esses eventos, quem tem condições está aí na frente de potências, com alguma grande secretaria, promova eventos, eles são importantes para a gente fazer a extensão da maçonaria, né? Então, a gente complementar o que é feito entre colunas. Quem puder, participe dos eventos e quem tiver conteúdo, não guarde só para si, né? Compartilhe, se ofereça como palestrante, compartilhe seu conhecimento. Todo mundo sai ganhando, né? Todo mundo ganha experiência com isso, ganha conhecimento, se aproxima, se relaciona, que é o que a maçonaria quer e é o que a maçonaria precisa. Os irmãos já estão cansados de fazer maçonaria só entre colunas, só ali ficar restrito às instruções, sentado às vezes num banco duro no fundo da loja e quer algo mais que muitas vezes a loja não tem condições de oferecer, mas que a potência ou lojas juntas, unidas, conseguem sim realizar. E com isso a gente consegue também levar o conhecimento, a ciência, a cultura, a informação que a gente produz para o máximo de irmãos, é, e aproveitar também dessas benesses dos encontros presenciais. Eu acho que é isso. E você falou um ponto muito interessante, né? É que vamos ser honestos, né? É custoso levar um palestrante de um estado para o outro. Porém, não é um custo, né? Esse valor não é perdido. Na verdade, é um investimento, né? Quando a pessoa, né, leva o Kenio, o Clóvis, né, outros palestrantes que tem no Brasil, né, além dele trazer uma cultura maçônica diferente, o conhecimento em que ele estudou para poder falar sobre aquilo dali, não é só o gasto, né? Todas as lojas que estão envolvidas nesse evento vão ganhar, né? Vão ganhar em conhecimento, porque eu acredito que nós temos uma cultura muitas vezes que não valoriza, né, a própria cultura. Chega a ser redundante, né? A gente tem uma cultura de não valorizar a cultura enquanto valor. Então, muitas partes da sociedade acreditam que o investimento em cultura, na verdade, não é um investimento, é uma perda, né? Ah, nós vamos gastar tanto para trazer fulano, por que se o Zezinho aqui pode falar a mesma coisa, né? Sendo que acaba se perdendo porque não traz, não participa dessa experiência. Então, faço coro aí junto com o Kenny. Se vocês têm condições, levem palestrantes de outros estados, entrem em contato com a gente, que nós vamos mesmo. Eu sou oferecido, né? Aonde quiser que eu vá, eu vou. Então, pode entrar em contato comigo, né, direitinho aí, me convidar, que eu tendo agenda, ficarei muito feliz e satisfeito em fazer. O Kenio também, eu acredito que ele já está aí nessa batida há 10 anos fazendo esse negócio. Então, assim, ele também faz isso de muito bom grado. Tendo a agenda, entre em contato, que nós vamos de bom grado. Quiser levar nós dois juntos, pode levar, porque nós somos amigos, então a gente conversa pra caramba. É uma promoção, né? Leve dois, pague um. Toma um chopinho, paga uma cervejinha pra gente, que às vezes, depois da palestra, é claro, a gente aceita de bom grado, a gente conversa, vamos rir bastante. Conto piada, tem a história do meu cachorro aqui, que faz maior sucesso. Verdade. Conheci bons amigos e fiquei amigo de pessoas só por conta da história desse cachorro. Né? Um cachorro maçônico, é quase um segredo maçônico. Então, se você quer saber a história do cachorro, chama a gente que a gente conta. Ou eu, o Kenio já sabe a história do cachorro também. Ou se você conheceu o Tito, beijo, Tito, que já está espalhando a história do cachorro para todo mundo. No mais, ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Se gostaram, curta, compartilhe. Né? Nós ficamos por aqui. Desejo a todos aquele abraço e um beijo no coração.